Oi, gente, bom dia. Tava atendendo agora de manhã. Todo dia eu trabalho assim de máscara. Aí, quando eu venho falar com vocês, eu tiro a máscara pra falar. Mas, enfim, ontem a gente falou sobre as briguinhas bobas. E hoje eu quero falar com vocês sobre o jeito de falar que leva as briguinhas bobas. Porque dentro dessas briguinhas bobas, gente, tem tanta coisa pra falar que eu acho que a hora que a quarentena acabar, eu ainda vou ter coisa pra falar pra vocês e acho que essa quarentena não vai ser suficiente por tanto de coisa que tem pra falar. Mas enfim, vamos falar hoje da maneira de falar do outro, que muitas vezes a gente se impacta, né? E a gente esquece de entender que o outro tem uma maneira de falar que é diferente da nossa. Então vamos começar ali discutindo, claro, sobre o casamento, né? Porque eu tô falando bastante sobre o casamento, gente, porque eu tô recebendo muitos casais aqui no consultório que estão à beira de um divórcio por conta desse isolamento. Maneira de falar. Gente, muitas vezes não, a gente tem que se conscientizar que quando a gente casa com alguém, a gente vai viver com uma pessoa que acho que 95% das vezes ela é muito diferente da gente. E ela foi criada por outra família, ela tem outros costumes, ela tem outra cultura. Eu e meu marido, por exemplo, eu fui criada numa cultura japonesa, eu sou do interior de São Paulo, meu marido foi criado numa cultura totalmente ocidental. Ele é do Rio de Janeiro, ele é 100% brasileiro. Não que eu não seja 100% brasileiro, mas eu tenho minha descendência, né, japonesa. E nós somos muito diferentes. E aí, como é que faz, né? Meu marido é o tipo de pessoa que ele fala, eu sempre já, meus pacientes já sabem, ele fala alto, muito alto, meu marido fala muito alto. Normal, o jeito dele falar é um jeito de falar brigando. No começo do nosso casamento, né, do nosso relacionamento, nós não somos casados, a gente tem uma união estável. No começo da nossa união estável, mas eu acredito sim que unido na fé, casado é. Me considero muito casada, muito bem casada. Mas enfim, ó. Pegando papelzinho aqui pra poder limpar. Coisas do ao vivo. É que eu já atendi, gente, 2 pessoas hoje. Enfim. Quando eu comecei a me relacionar com o Pedro, no começo do nosso namoro, eu chorava muito. Todas as vezes que ele falava comigo, eu chorava. Nossa, acho que era um choro por dia. No mínimo, no mínimo. Porque a maneira dele falar é muito diferente da maneira que eu fui criada na minha mãe, na minha família. Em casa, a gente não é muito de ficar gritando, né? A minha mãe não grita, eu, os meus irmãos, acho que eu devo ser a mais gritona. E os meus irmãos são muito tranquilos, então é uma família, assim, que realmente fala muito baixo. Família de japonês deve ser tudo assim. Mas enfim. E aí, eu tive muita dificuldade de estar me relacionando com o meu esposo. Várias vezes eu arrumei minhas coisas pra ir embora de casa, porque eu não aguentava o jeito dele falar. Aí chegou uma hora que eu comecei a entender. Eu falei assim, Karina, eu estou todas as vezes brigando com o meu marido, querendo me separar do meu marido. Isso acho que depois de 1 ano já, gente, junto. Por causa da maneira dele falar. E o que eu vou fazer? Isso eu pensando comigo mesma, eu sozinha pensando. O que eu vou fazer? Porque o meu marido, ele tem uma maneira de falar, não sei se eu posso chamar de grossa, mas é totalmente diferente da minha, né? Não tô falando também que eu sou um alecrim, gente, porque eu tenho certeza que eu não sou. Mas ele tem uma maneira de falar totalmente diferente da minha. E aí eu me ofendia. Todas as vezes que a gente ia discutir não, conversar sobre algum assunto, o assunto acabava virando uma discussão. Se ele me perguntasse quanto que eu gastei pra comprar uma toalha, um par de toalhas, já virava uma discussão, porque na minha casa ninguém nunca me perguntou isso. E eu comecei a entender que isso era a maneira dele. Eu teria que me adequar a essa maneira dele para que ele tivesse a oportunidade de se adequar à minha maneira também. Então, da mesma maneira que eu tinha algo para aprender com ele, que é aprender a conviver com ele dessa maneira, ele também teria que aprender a conviver comigo, que a minha maneira é uma maneira mais calma e mais tranquila de falar e de conversar e de discutir os assuntos. Resultado disso, hoje nós somos, quem conhece a gente assim pessoalmente fala, vocês são a água e o azeite, ou a água e o vinho. Porque nós somos muito diferentes, realmente. Meu marido é aquela pessoa que fala bastante, que fala alto, eu já sou mais quieta.
Nós dois temos algo muito em comum, a gente sempre tá de bom humor, a gente brinca muito um com o outro, brinca com as pessoas que estão à nossa volta, né? Mas é a única coisa que a gente tem em comum, até os nossos gostos estão totalmente diferentes. Então, gente, a maneira de falar é que às vezes, sabe, o jeito dele falar antes, né? O jeito dele falar que não mudou, ele continua da mesma forma. O jeito dele falar gritando, ou ele falar bravo, ou ele falar brigando comigo, isso me ofendia. E eu comecei a perceber que eu me ofendia sozinha, porque essa era a maneira dele. Ele é assim. Ele talvez, sei lá, eu classificaria como sem educação, grosso, sei lá. Assim como vocês classificam o parceiro de vocês, eu classificaria ele de várias formas. E depois eu comecei a entender que não era nada disso. Aquelas nomenclaturas que eu usava pra ele só existiam na minha cabeça, porque a forma dele é daquele jeito, não porque ele é sem educação grossa, a forma dele é daquele jeito porque ele é diferente de mim. E eu não estou relacionando comigo. E isso é a causa de muitas briguinhas corriqueiras dentro do casal, de um cobrar do outro a maneira de falar. E acho que na verdade a gente tem que começar a pensar na maneira de ouvir. Vocês têm que começar a desenvolver uma maneira de ouvir diferente daquilo que você espera. É a maneira de ouvir as coisas e interpretar as coisas com a nossa maneira de ser que contamina a situação. Então a gente tem que aprender a ouvir coisas que talvez não seja da maneira que a gente gostaria de ouvir e entender que aquela maneira que você gostaria de ouvir, aquela pessoa não tem essa maneira de falar. É complicadinho, gente, mas quando vocês começarem a colocar em prática, vocês vão começar a entender. Ou seja, quando você achar que você ficou ofendida pela maneira da outra pessoa falar com você, você já tem que começar a entender assim, ó, será que essa é a maneira dela? Ou será que sou eu que estou exigindo que ela fale comigo como eu gostaria que ela falasse?